Muito boa semana para você, seja bem-vindo aqui ao nosso canal. Mais uma vez, estamos juntos para poder estudar o tema da lição dessa semana. E como você já sabe, este canal especial, aqui o canal da Igreja do NASP, Campus Engenheiro Coelho, em parceria este trimestre, mais uma vez também, com o canal Adventistas Brasil, que é o canal oficial da Igreja Adventista na América do Sul. A gente se reúne para estudar o tema da lição dessa semana, a semana que está começando, da nossa querida lição da Escola Sabatina, ou do nosso guia de estudos da Bíblia, porque a lição da Escola Sabatina nada mais é do que um guia de estudos da Bíblia, e a cada semana, então, nós nos reunimos para poder tratar de um tema. E esta semana trataremos especialmente do tema número 8, a lei da aliança. Você percebeu como passa rápido? Já estamos no tema 8 desta lição chamada A Promessa, a Aliança Eterna de Deus. Chegamos à semana de estudo número 8. Mas eu não posso deixar de, como faço todas as semanas, desejar a você uma semana abençoada, desejar que Deus seja realmente presente na sua vida, que o estudo da Bíblia paute o seu dia, a cada dia, quando você acorda, que a oração, o estudo da palavra de Deus seja aquilo que você faz de primeiro quando você acorda. E eu também não posso deixar de convidar você a seguir os nossos canais, principalmente aqui o canal da Igreja do UNASP Engenheiro Coelho, UNASP EC no YouTube. Eu queria pedir para você, ative as notificações, comente nos vídeos, mas mais do que isso, por favor, copie o link deste vídeo e compartilhe nas redes sociais, nos seus canais, também compartilhe no WhatsApp, no Telegram, no seu mensageiro aí, para que as pessoas possam estudar conosco também. Nesse mesmo YouTube, você pode também se inscrever no canal Adventistas Brasil, que é o canal da Igreja Adventista na América do Sul. Você tem outros meios também de estar conosco na Igreja do NASP Engenheiro Coelho. Nós temos o nossa página no Facebook, nós temos também nosso perfil no Instagram, que você pode acompanhar ali as imagens, você também pode acompanhar as postagens no Twitter, tá bom? Que Deus abençoe você, que você nos siga, como eu disse, e você também pode comentar, pedir oração, se você quiser estudar a Bíblia, deixa aqui o seu contato, nós faremos um contato com você, mas o importante é que você não deixe de interagir conosco aqui para tratar a cada semana de um tema, e como eu disse, essa semana, o tema de número 8, a lei da aliança. E eu quero convidar para estar conosco aqui duas pessoas muito capacitadas, amigas, que certamente contribuirão no estudo desta semana. Eu quero começar aqui convidando o pastor Adolfo Soares. Pastor, seja bem-vindo aqui conosco na igreja, no canal da Igreja do UNASP, Campus Engenheiro Coelho, também da divisão sul-americana. Estamos juntos aqui agora na tela, eu e o senhor, daqui a pouco teremos outro convidado. Mas, pastor, eu sei que o senhor hoje desenvolve algumas atividades, e para você que nos acompanha da Igreja Adventista ou de outra denominação cristã, nossos irmãos, pastor Adolfo, ele é o reitor do SALT em toda a América do Sul. Pastor Adolfo foi nosso professor aqui no SALT UNASP. Pastor, seja bem-vindo, e se junto com as suas boas-vindas o senhor quiser comentar o que é o SALT na América do Sul e o que compreende o SALT UNASP, fique à vontade nesse momento e obrigado por tirar um tempinho na sua agenda para estar conosco aqui. Olá, pastor Júlio, é muito bom estar com você mais uma vez nesta oportunidade, no estudo da lição número 8, nesta nova semana. É uma bênção, e logo depois teremos juntamente conosco o pastor Paulo. Você mencionou a minha função no momento. Eu estou na sede geral da Igreja Adventista, em Brasília. A minha função principal é colaborar com o SALT, Seminário Adventista Latino-Americano de Teologia. A Igreja Adventista, pastor Júlio e amigos que nos acompanham, forma seus pastores com muito cuidado, com muito carinho. Temos 8 lugares, 8 seminários na América do Sul.
Temos 4 no Brasil e temos depois um seminário na Argentina, outro na Bolívia, outro no Peru e mais um no Chile. E nesses lugares temos os professores, temos os estudantes e temos todo o apoio da igreja para formar pastores da melhor maneira possível. Então, a minha função principal é ajudar na coordenação geral destes seminários, pastor Júlio. Muito bem, pastor Adolfo. Então, nós estamos aqui, eu moro em Engenheiro Coelho, e estou em uma dessas sedes, não é verdade? No SALT, Seminário Adventista Latino-Americano de Teologia, campus Engenheiro Coelho, que é uma dessas sedes que o senhor mencionou. Muito obrigado. Isso, exatamente, você está no interior de São Paulo. Aliás, pastor Júlio, falando de SALT, podemos contar ao pessoal, passar uma informação importante? Podemos. Eu vou apresentar o pastor Paulo. Isso. E aí, na sequência, o senhor vai trazer essa informação. Segura aí, tá bom? Mas muito obrigado por me lembrar aqui em relação a essa questão. Mas, pastor Adolfo, junto conosco hoje está também um amigo de longa data, e eu vou aqui colocá-lo já em evidência, junto com o senhor aqui na tela, que é o pastor Paulo Ribeiro. Aliás, Paulo César Ribeiro, que era o nome do meu irmão, do meu falecido irmão mais velho. E eu e o pastor Paulo, nós estudamos juntos no seminário adventista aqui, Latino-Americano de Teologia no UNASP, de 2012 a 2015, e ele sentava logo atrás de mim na fileira. Eu era o primeiro, ele era o segundo. Então tinha o Júlio César Ribeiro e o Paulo César Ribeiro. O pastor Paulo, que está conosco hoje, né, de modo especial, aceitando aí o nosso convite, ele atua como pastor distrital lá na Associação Central Paranaense, hoje no distrito do Boa Vista, na cidade de Curitiba. Pastor Paulo começou seu ministério na Igreja do Portão, em Curitiba, depois ficou 3 anos ali na igreja em Castro, no Paraná, e agora já é o 2º ano como pastor do distrito de Boa Vista, em Curitiba. Aliás, pastor Paulo, se a pandemia permitir, estaremos juntos aí no fim de semana do dia 22 de outubro, fazendo um belo evento do Espírito de Profecia, não é? Pastor Paulo, seja bem-vindo. Muito obrigado, meu amigo, por aceitar esse convite e compartilhar um pouco do conhecimento da palavra comigo e também com os nossos amigos e irmãos. Uma honra poder estar aqui com vocês. Quero também cumprimentar aqui os nossos amigos que estão conectados com a gente nesse lindo momento de estudo da lição da Escola Sabatina. Um privilégio imenso estar aqui com o pastor Adolfo, meu querido professor do Teológico, e o querido amigo Júlio também. Então, para nós, graças a Deus, é um privilégio poder estar aqui com vocês. Pastor Paulo, nós que agradecemos, né? Nós que agradecemos a sua presença. Muito obrigado, como eu disse, por ter aceitado o nosso convite. Agora, pastor Adolfo, qual é a novidade que o senhor iria comentar conosco, por favor? Legal. Antes de tudo, um abração para você, pastor Paulo, você e a família. Que Deus abençoe e continue abençoando o seu trabalho. Pastor Júlio, a pandemia trouxe algumas dificuldades, mas trouxe algumas grandes bênçãos. Uma delas é a possibilidade de estudar à distância, de maneira remota. O SALT, o UNASP, com o qual nós temos a parceria do comentário da lição nesse trimestre, o SALT e o UNASP tem alguns programas de pós-graduação em teologia, em várias áreas. Se o nosso amigo, amiga que nos acompanha, puder entrar no site do UNASP, vai descobrir esses programas muito facilmente. Mas um deles se chama pós-graduação em teologia e estudos adventistas. Esse programa é oferecido para irmãos da igreja, líderes que querem se aprofundar no conhecimento das principais linhas teológicas que diferenciam ou que estabelecem a igreja adventista do 7º dia. Nesse programa, pastor Júlio, vão estudar hermenêutica, um pouco de Daniel, um pouco de Apocalipse, cristologia, doutrina da salvação. É um programa extraordinário que está aberto para os irmãos. Quem sabe alguém pode se interessar, entrar em contato com vocês e iniciar logo um programa desse. Será uma bênção. Você que é líder na igreja local, será uma bênção aprender um pouco mais da Bíblia. Pastor Adolfo, muito obrigado por nos lembrar esse detalhe. Você que está nos assistindo, você que não tem a formação em teologia, você que é médico, professor, engenheiro, contador, qualquer área que você tenha cursado a sua graduação, você pode cursar essa especialização em teologia.
e Estudos Adventistas. E vários dos seus professores, praticamente quase todos, serão esses que têm estado conosco aqui a cada semana. Então, você pode acessar esse endereço que aparece na sua tela e pegar mais informações. A nova turma começa em agosto e você tem até junho para se inscrever. Ah, pastor, mas eu nunca fiz uma graduação. Não tem problema. Você que tem só o ensino médio ou não cursou uma graduação, você também pode cursar e você recebe um certificado do UNASP de um curso de extensão, tá bom? Então não perca essa oportunidade nova que você, membro da igreja, líder da igreja, desejar aí crescer no conhecimento da palavra de Deus, acesse esse endereço, pegue mais informações ali, tem o telefone, tem o e-mail, o valor é muito acessível, tenho certeza que vai abençoar a sua vida e vai fazer você crescer no conhecimento da palavra de Deus. Tudo bem? Então essa parceria da igreja do NASP, do Seminário Adventista Latino-Americano de Teologia, do campus universitário, aqui do Centro Universitário Adventista de São Paulo, campus Engenheiro Coelho, nós trazemos algumas coisas para você ser abençoado. E eu queria só fortalecer aqui uma outra informação para quem desejar adquirir o guia de estudos ou o material complementar, que é esse aqui que aparece na sua tela, Pacto Eterno, você tem acesso a esse material acessando o site da Casa Publicadora Brasileira, mas caso você deseje apenas estudar de forma online, você tem gratuitamente neste endereço o nosso guia de estudos, não precisa adquirir em papel, etc. Está à disposição para vocês aqui, tudo bem? Pastor, demos bastante recados hoje, né? Aproveitamos aí a sua presença, trouxemos essa novidade. Vou pedir ao pastor Paulo para que a gente entre naquilo que é tão importante quanto o que falamos até agora, que é a temática desta semana. Nós vamos tratar, como eu disse, do tema número 8, né? A lei da aliança. Pastor Paulo, nesse momento, por gentileza, dirija uma oração pedindo que Deus nos abençoe e abençoe também aqueles que nos assistem, para que Deus realmente seja o condutor desse estudo. Por gentileza. Ok, vamos orar. Obrigado, bom Deus, por esse momento tão especial que nós temos do exame das Escrituras, da recapitulação da lição. Te agradecemos por esse privilégio e pedimos a Deus que a tua bênção esteja aqui conosco, que possamos não apenas aumentar o nosso conhecimento teórico, mas que por meio do teu Santo Espírito possamos ser capacitados por essa graça maravilhosa a vivermos esses princípios na nossa vida. Nós pedimos a tua bênção por Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor Paulo, te agradeço. E eu quero convidar você que está nos acompanhando aqui, que está conosco esta semana mais uma vez, para ler na tela que vai aparecer, ou se você quiser pegar a sua Bíblia, o nosso verso para memorizar, que se localiza em Deuteronômio, capítulo 7, verso 9. O tema é a lei da aliança, traz este verso como verso principal para memorizar. Então você pode acompanhar a leitura na tela nesse momento. Está escrito assim: portanto saibam que o Senhor, seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações, aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Isso está em Deuteronômio, capítulo 7, verso 9. Nós estamos estudando o tema da aliança, mas afinal, o que significava ser eleito? O que significava essa eleição de Israel? Será que, da mesma forma que o povo de Israel étnico, ele foi eleito como o povo de Deus, nós também somos hoje? E qual é a importância da lei de Deus, não só os 10 mandamentos, o decálogo, mas toda a Torá, o Pentateuco, o Antigo Testamento? Qual a importância da lei dentro desse contexto de aliança? Será que essa aliança ela é condicional? Ela depende de alguns fatores ou ela é incondicional? Não importa o que eu faça, ela vai se estabelecer, ela vai perpetuar. E por que é tão importante para nós, como cristãos, como parte da aliança, por que é tão importante nós sermos
obedientes, porque a obediência é parte integrante, indispensável deste contexto da eleição de Israel e também da aliança de Deus com o seu povo. Bom, eu quero começar aqui interpelando, perguntando aqui ao pastor Adolfo. Pastor, nós sabemos que é preciso ter cuidado quando se fala de eleição, porque hoje muitos usam esse termo eleição de maneira equivocada em termos teológicos, não é? Então eu pergunto ao Senhor, por que Deus chamou ou elegeu os israelitas, escolheu o povo de Israel, porque os elegeu como seu povo, não é? Essa é a primeira pergunta. Por que eles eram diferentes em relação aos outros povos? Então, quer dizer que Deus não se importava com os outros povos? Ou eles foram escolhidos porque eles tinham uma função de ser bênção aos outros povos? Comente um pouco para nós aí sobre essa questão da lição, da eleição, para nós não entendermos de modo equivocado, mas especialmente sobre a eleição de Israel como povo de Deus. Por gentileza. Bom, esse é um assunto realmente muito importante. Antes de entrar nele, pastor Júlio, permita-me comentar rapidamente, bem rapidamente mesmo, o verso áureo, que eu fiquei impressionado com ele. Há 5 aspectos que têm a ver com a aliança no verso que você leu, Deuteronômio 7:9. Primeiro, é o senhorio de Deus. Na aliança, Deus é Senhor. O segundo é a fidelidade de Deus. Na aliança, Deus cumpre o que promete. O terceiro é a misericórdia de Deus. Na aliança, Deus é aquele que nos alcança com a sua graça. O quarto aspecto é o amor de Deus. E o quinto aspecto é a lei de Deus. Veja quanta riqueza, pastor Júlio e amigo que nos acompanham, quanta riqueza num verso tão curto, mas um verso tão importante. Bom, na lição de domingo, e como o pastor Júlio já colocou, somos desafiados a pensar na eleição de Israel. Eu queria ler esse texto. Você que está em casa com a sua Bíblia, por gentileza, se puder acompanhar Deuteronômio capítulo 7, versículos 7 e 8. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu, porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa, e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Esse texto responde a uma pergunta fundamental. Eu até escrevi essa pergunta aqui do lado da minha Bíblia. Por que Deus escolheu Israel? Levemos em conta 2 aspectos levantados no verso 7. O primeiro aspecto diz assim, mais numerosos. O povo de Israel não era mais numeroso. Não era mais numeroso. Aliás, 200 anos depois da promessa ter sido feita, pastor Júlio e amigos, 200 anos depois, esse povo não passava de 70 pessoas. Quer dizer, a eleição não foi feita com base em números, esse é o primeiro ponto. Mas um segundo ponto que é mencionado aqui no verso 7, no verso 8, é a mão poderosa. A mão poderosa de Javé é a mão do poder divino. Ele usou a sua mão poderosa, o seu poder, para libertar o seu povo. Então, a eleição não tem nada a ver com número, com preferência, porque eles eram melhores. Aliás, pastor Júlio, é muito interessante notar nesses versos que eu acabei de ler, Deuteronômio 7, 7 e 8, que há 2 dimensões em relação à eleição de Israel. A dimensão negativa e a dimensão positiva. A dimensão negativa é que eles não foram escolhidos com base em sua força numérica. Não, eles eram um povo muito pequeno. Se nós olharmos o chamado de Abraão, ele era uma família pequena. Então, os termos, as questões numéricas não contam nessa eleição. Se nós compararmos esse povo com os povos do Oriente Próximo, eles eram os menores. Então essa é a questão negativa. Não vos chamei, porque eres maior em números. Essa ênfase negativa, mas há uma ênfase positiva. Eles foram escolhidos, pastor Júlio, amigos, eles foram escolhidos em virtude do amor de Deus. Não há como pensar em eleição sem ignorar o aspecto da graça. Deus tinha um propósito. Eu entendo
ao ler a Bíblia, que não há explicação completa para essa eleição. E fica, pastor Júlio, no ambiente do mistério. Como é que Deus decide escolher um povo tão pequeno, muitas vezes tão rebelde, como se mostrou depois do chamado, mas ele fez essa escolha. Então, por um lado, é o amor de Deus. Por outro lado, é um amor incompreensível, como diz os arautos naquela formação antiga que eu gosto, pastor Júlio, eu sei que você é quarteteiro, que amor é este? Que do nada me salvou. Quer dizer, não dá para explicar. Então, por um lado, negativamente, eles eram pequenos. Por outro lado, positivamente, Deus os chamou com base em seu amor. Por isso, a escolha de Deus não podia ser claramente conhecida, e não havia uma justificativa teológica, pastor Júlio. Não havia uma justificativa antropológica, e não havia uma justificativa filosófica. E no fundo, a escolha de Deus permanece no mistério da sua graça amorosa. Mas que bom que Deus não leva em conta alguns aspectos, porque se ele tivesse que fazer a avaliação puramente criteriosa, racional, nós também não seríamos contemplados nessa avaliação. Aliás, eles eram o menor de todos os povos, um grupo pequeno em números. Eles tinham de fato crescido depois, quando eles se tornaram maior, cresceram em números, mas na época do chamado, na eleição, eles eram insignificantes. E eu queria enfatizar, pastor Júlio, isso aqui. Deus não foi atraído a Israel por causa do seu número. Ele chamou Abraão como um homem sem filhos. Não tinha filhos, não tinha possibilidade de filhos, então a questão numérica não entra em questão. Ele olhou para os seus descendentes, que viriam no futuro, mas no momento do chamado da escolha, eles eram pequenos. A justificativa, por causa do seu amor. Agora, pastor Júlio, se você me permite, a lição nos leva a pensar num outro aspecto. Na página 98, na versão do professor, diz aqui, como adventistas, entendemos que somos o Israel moderno. Isso aqui, pastor Júlio, nós não podemos ignorar. Nós somos uma denominação especial. Somos a Igreja Adventista Sétimo Dia. Você, pastor Paulo, é um pastor da Igreja Adventista. Você, pastor Júlio, também é um pastor da Igreja Adventista. E eu também. E estamos falando a membros da igreja e pastores e amigos que nos conhecem, que não são da igreja. Sem nos considerarmos melhores ou piores, sem arrogância espiritual, nós entendemos que fazemos parte do Israel espiritual, pastor Júlio. E aqui no livro Nisto Cremos, onde se resume as nossas crenças, é dito claramente que a missão da Igreja Adventista do Sétimo Dia é proclamar a todos os povos o Evangelho eterno no contexto das 3 mensagens angélicas. E a lição nos lembra que nós, como adventistas, cremos em coisas que outros não creem, fazemos coisas que outros não fazem, e pregamos conteúdo que outros não pregam. A partir do momento que ignorarmos essas diferenças, simplesmente a Igreja Adventista passa a perder a sua razão histórica de ser. Apenas eu queria deixar muito claro isso, e a lição nos deixa claro, o Israel não deveria ser um clube exclusivo. A Igreja Adventista também, pastor Júlio, não é um clube exclusivo de gente olhando para si mesma, de maneira alguma. Nós fomos chamados com a responsabilidade missionária. Mas por que a Igreja Adventista? Esse povo tão pequeno, lá no interior dos Estados Unidos. Pois não era o número, não era as suas habilidades. A escolha permanece no mistério gracioso do amor de Deus. Pastor Paulo, por favor. Eu gostaria de aproveitar também o ensejo aí e fazer algumas colocações também, que eu acho muito pertinente para isso que o pastor está apresentando aqui. Veja só, uma coisa que é importante a gente entender é que a nação de Israel, o próprio surgimento, a própria existência dessa nação é fruto de uma iniciativa divina. Quando nós olhamos ali para as matriarcas, o caso de Sarai, o caso ali de Rebeca, o caso de Raquel, alguns também dizem que a própria Lia, todas eram estéreis. Então, o próprio surgimento da nação é com base de uma própria iniciativa divina. Então, isso aqui é uma coisa importante notar, que Deus, quando escolhe a nação de Israel, bem dito ali pelo pastor Adolfo, não escolhe pelo seu número, pela sua quantidade de pessoas, até porque a sua própria existência é devido a um ato
inicial do próprio Deus em favor de Abraão e sua descendência. Uma outra coisa que é interessante aqui frisar, que é muito importante, é o fato de que quando nós olhamos para Êxodo 19, e quando eles acabaram de sair do Egito, e Deus fez uma obra miraculosa, abrindo o Mar Vermelho em duas partes, e eles passam, e Deus agora destrói todos os inimigos de Israel ali, os egípcios, bem como o faraó, e a caminho, então, do Sinai, quando eles chegam no Sinai, então, chega aquele momento em que Deus diz assim para Moisés, vocês têm 3 alternativas aqui. Ou vocês voltam para o Egito, da onde eu tirei vocês, ou vocês continuam o caminho agora sem mim, ou vocês agora entram numa aliança comigo. E se vocês quiserem que eu seja o Deus de vocês, então eu gostaria que, se assim for, vocês se tornassem uma nação peculiar, uma propriedade exclusiva de mim. Mas o que significa ser isso? Significa ser um reino de sacerdotes. Ou seja, Deus não escolhe apenas a tribo de Levi para serem os seus sacerdotes. Claro que isso é uma verdade, né? Mas a nação como um todo deveria ser um reino de sacerdotes, e isso significava o quê? Não apenas ser uma nação que servia ao Deus verdadeiro. Esse é um aspecto. Mas o outro aspecto é que a nação serviria às outras nações, pelo fato de servirem ao Deus verdadeiro. Então, nós percebemos que desde o início do trato de Deus com Abraão, quando ele disse assim, que serão benditas todas as famílias da terra, e nesse momento que ele propõe uma aliança, ele não impõe uma aliança, mas propõe uma aliança a Israel, ele já está incluindo Israel por causa dos outros, dizendo, gente, eu escolhi vocês, eu amo vocês, e quero que vocês sejam um reino de sacerdotes, e para que vocês sirvam, não apenas a mim, mas a todas as outras nações, né? Então, esse é um aspecto importante aí. Para você que nos assiste, você que está acompanhando o que o pastor Adolfo colocou e agora o pastor Paulo, você percebeu que eleição na Bíblia não tem necessariamente a ver com escolha de Deus para quem se salva e quem se perde. Pelo contrário, na verdade, os eleitos na Bíblia, a Bíblia diz que nós fomos eleitos, escolhidos por Deus, né? Lá no livro da Epístola de Pedro, tirado das trevas, levados para a luz, para anunciar as grandezas dele às outras pessoas. Então, quando Deus elege Israel, minha querida irmã, meu querido irmão da Igreja Adventista ou outra denominação, Deus está escolhendo um povo para uma função. E essa função passava por exatamente, primeiro, ser santo, seguir a Deus, a sua palavra, os seus mandamentos. E em segundo, ser testemunha, não é? Testemunhar desse Deus a outras nações que não o conheciam. Mas, pastor Paulo, falando um pouco dessa questão de ser santo, né, daquilo que Deus nos chama a fazer, uma pergunta. Quando nós lemos lá Deuteronômio 4:13, nós encontramos o seguinte: então ele, o Senhor, anunciou a sua aliança, que ordenou a vocês os 10 mandamentos, e os escreveu em tábuas de pedra. Pastor, nós sabemos que somos salvos unicamente pela graça. Muitos acusam os adventistas de serem legalistas por acharem que são salvos por obedecer à lei. Não. Nosso livro de crenças fundamentais, o Nisto Cremos, como o pastor Adolfo mencionou, você vai ver que ali nas nossas declarações de fé, nós cremos na salvação unicamente pela graça, através da fé no sangue de Jesus Cristo derramado por nós na cruz do Calvário. Então, nós cremos na salvação pela graça. Porém, pastor Paulo, fica aqui a batata quente na sua mão, pastor Adolfo depois pode complementar. Como relacionar a aliança à lei? De que maneira esse texto que nós lemos agora em Deuteronômio, ele entrelaça ou ele liga a lei de Deus, e a lei vai muito além dos 10 mandamentos, né, pastor Adolfo? Nós falamos aqui da Torá, de todo o Antigo Testamento, do Pentateuco. A lei, na Bíblia, ela é muitas vezes muito mais do que os 10 mandamentos. Quando a palavra lei, Torá, é usada, há uma referência muito mais ampla. Mas, pastor Paulo, como ligar, então, a aliança à lei de Deus, se nós somos salvos pela graça? O que esse verso de Deuteronômio 4:13 está querendo nos dizer? Ok.
Querer causar um divórcio, né, entre a lei e a graça é a mesma coisa que é a mesma coisa que querer dissociar uma asa de um passarinho que tem duas asas. Então, são duas coisas que elas andam juntas, elas estão totalmente vinculadas, e a lei não anula de maneira nenhuma a salvação que é proveniente da graça de Deus aceita pela fé. Agora, o que acontece? Por que a lei, então, ela é apresentada? Eu gostaria de fazer algumas colocações para que você pudesse pensar, querido amigo, querida amiga. Percebe que a lei, lógico que os mandamentos de Deus é um dever de toda a humanidade, como diz lá Eclesiastes. Mas eu gostaria que você olhasse por uma outra perspectiva aqui. A lei, ela é dada para aqueles que são salvos. A lei, ela é dada dentro de um contexto, de um relacionamento de alguém que foi salvo. Eles acabaram de serem salvos, e depois de terem sido salvos, Deus agora propõe para eles, se eles querem viver um relacionamento onde ele deveria ser considerado soberano sobre as suas vidas. A salvação, a aceitação da salvação pela fé, mostra que Deus é, então, o nosso Salvador. É um reconhecimento de que Deus é o nosso Salvador. Somos alvo desse amor maravilhoso. Porém, quando nós aceitamos a sua lei, nós reconhecemos Deus como soberano sobre as nossas vidas. Significa que daqui em diante eu não vou andar de acordo com os meus gostos, com as minhas vontades, de uma forma independente de Deus, de uma forma autônoma de Deus. Significa que eu sou totalmente dependente de Deus. O livro de Amós traz um texto muito interessante, o capítulo 3, verso 13, que diz assim: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Como que nós iremos andar juntos se nós não estivermos de acordo daqui em diante? Então, veja, a lei, ela estabelece as diretrizes desse relacionamento de Deus com as suas criaturas, da criatura e Deus. E quando agora o povo de Israel é agora convidado a guardar a lei, o que estava incluído nessa proposta, né? Estava incluído nessa proposta o seguinte: Deus queria que a vida deles refletisse o caráter do seu Deus, porque para onde eles estavam indo, Canaã, haviam muitas divindades que eram adoradas pelos povos cananitas. E essas pessoas viviam de acordo com um estilo de vida semelhante ao Deus, a divindade que elas adoravam. Ou seja, o nosso estilo de vida, o nosso comportamento reflete a quem nós adoramos, a quem nós servimos. Deus queria que a vida deles refletisse o caráter do Deus deles. Portanto, quando Deus entrega a lei de Deus, Deus quer que eles aprendam a imitá-lo. Filhos, eu quero que vocês me imitem nas boas obras. A lei aqui não é um meio de obter a salvação. A lei aqui são as diretrizes para que nós tenhamos um relacionamento que vai ser uma bênção. Se você viver esses princípios, você viverá uma bênção comigo e será uma bênção para com os outros. Uma coisa que é importante aqui mencionar, pastor Adolfo e pastor Júlio, daqui a pouco o pastor Adolfo, eu acredito que vai comentar também mais sobre isso. Perceba que na própria lei que Deus entrega, Deus não apenas estabelece as diretrizes do relacionamento do ser humano para com ele e do relacionamento do ser humano para com o próximo. Não, mas, na verdade, os 10 mandamentos, inclusive, eles começam com a pessoa de Deus e terminam com as coisas. Se você perceber, se você olhar ali, você vai perceber que, né, não terás outros deuses diante de mim. Primeiro mandamento, né? E depois termina: não cobiçarás nada do teu próximo, nem isso, nem aquilo outro. Mostrando que a própria lei estabelece o grau de prioridade das coisas. Deus está em primeiro lugar. Depois passamos pelas pessoas e terminamos, e as coisas são as últimas coisas. Mas, infelizmente, o que acontece? Nós invertemos essa escala de prioridades, amamos as coisas, usamos as pessoas e deixamos a Deus por último. Era Deus, então, mostrando ao povo de Israel e a nós, através da sua lei, que não apenas devemos refletir o seu caráter, mas devemos colocar as prioridades na ordem correta na nossa vida. Pastor Júlio e Pastor Paulo, obrigado pela explanação, muito clara, muito didática. Eu apenas queria comentar o seguinte para os amigos que nos acompanham, que existe uma íntima relação entre o Decálogo e o Evangelho. Se nós olharmos para o preâmbulo da lei, por exemplo, veremos Deus agindo de maneira redentora. Veja lá, Êxodo 21:2, então Deus falou todas estas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão.
Bom, Deus age de maneira redentiva antes da proclamação da lei. Mas após a proclamação dos 10 mandamentos, Deus instrui os israelitas para erigirem um altar e para começarem a oferecer sacrifícios, que seria, digamos assim, a revelação dessa graça redentora. Logo depois, então, no Monte Sinai, Deus deu a Moisés grande parte das leis cerimoniais relacionadas com a construção do santuário, que mostrariam também a presença de Deus com eles. E entre esses elementos que Deus apresenta, existem os sacrifícios, que seriam praticados dia após dia, antecipando a obra mediadora de Cristo. Em favor de quê? Em favor da redenção dos pecadores e em favor da vindicação do caráter de Deus, mostrando, sim, a santidade da lei de Deus, que era quebrada pelos seus filhos e filhas. Portanto, não dá para separar lei e evangelho no Sinai. Deus age como agente redentor, mas ele oferece todo um sistema didático de perdão de pecados. Perdão de pecados é, entre outras coisas, a transgressão da lei. O pecado é a transgressão da lei. Bom, esse é um ponto. Mas o pastor Júlio me permite comentar algo também relacionado aqui com a lição de segunda-feira. Tem uma frase que me chamou a atenção. Diz assim, a graça não é uma licença para desobedecer, viu? Não é. Aliás, pastor Júlio e pastor Paulo, eu tenho a impressão de que isso está muito mais comum do que a gente gostaria. As pessoas estão usando a graça como licença para fazer coisa errada. Deus me ama, no final das contas ele me perdoa. E às vezes acusam, pastor Paulo e pastor Júlio, aqueles que defendem a lei como legalistas. Você está fazendo muita questão de coisas que Deus não faz. Algum tempo atrás eu fiz um estudo sobre o tema da questão da liberdade, e eu pensei assim, eu me perguntei, será que todos os estudiosos defendem a liberdade ilimitada? E eu me deparei, pastor Júlio, pastor Paulo, com um estudioso francês que dava aulas na época na USP, na área de psicologia, e num texto onde ele escreve sobre os limites, achei extraordinário. E nesse texto, o Dr. Yves Delataille estava falando de 3 tipos de limites com os quais os seres humanos precisam lidar. Primeiro, limite como uma fronteira a ser transposta, que é a questão da maturidade. Você, com 5 anos de idade, não pode fazer algumas coisas, mas vai fazer essas coisas com 25. Então, limite como fronteira a ser transposta. Segundo, limite como fronteira a ser respeitada. A lei de Deus oferece fronteiras para serem respeitadas. E o terceiro ponto que o Dr. Yves Delataille levanta é limite como fronteira a ser construída. E aí me parece que essa percepção dos mandamentos como limite, a graça não é uma licença para desobedecer, essa percepção dos mandamentos como limite se encaixa nesses 2 aspectos. Primeiro, é uma fronteira que Deus levanta e que nós respeitamos, que nós respeitemos. E quando ele nos dá os mandamentos, ele constrói diante de nós uma muralha de proteção. Agora, sabe o que acontece quando esses limites não são respeitados? Ou são violados, ou queremos avançar neles na hora equivocada? Eu fiquei impressionado com que esse doutor Yves Delataille, que é um humanista, ele diz assim, se pela desobediência ultrapassa essa fronteira do que deveria ser respeitado, perde-se então a própria liberdade. E o ser humano pode estar diante de uma crise de valores, além de voltar a um estado selvagem, em que vale a lei do mais forte. Gente, quando Deus estabelece limites, e quando ele diz que a sua graça não é uma liberdade para viver em desobediência, ele está agindo de uma maneira mais cordata e sensata possível. Porque se ele não colocar limites, vale tudo. E onde vale tudo, ninguém respeita ninguém, ninguém respeita nada. Seria um estado selvagem, onde ninguém teria segurança de nada. Observemos pelo lado sociológico, que é e humanista que o Dr. Yves Delataille está colocando, mas agora levemos isso para o lado espiritual, teológico, pastor Júlio e pastor Paulo. Deus foi muito sensato, não poderia ser diferente, ele é Deus. E com o tempo nós descobrimos que esses muros que ele ergueu são muros de tremenda proteção para cada um de nós. É verdade. Eu gostaria até de fazer mais uma consideração aqui, pastor, quando a gente está abordando nessa relação lei e graça, quando a gente olha da perspectiva de que
por detrás de cada mandamento, na verdade, existe um princípio imutável de Deus, né? Quando nós olhamos, eu vou dar um exemplo aqui para o nosso querido amigo que está acompanhando, o que eu quero dizer com isso? Por detrás de um mandamento existe um princípio. Quando Deus diz assim, não furtarás, o princípio ali é a honestidade, né? Talvez você nunca pegou nada de ninguém, mas com certeza, em algum momento, não foi honesto com alguém. E ser desonesto não é apenas pegar aquilo que não é seu, mas a desonestidade vai além daquilo de pegar aquilo que não é seu. Então, o princípio por detrás, ele é muito mais amplo, é muito mais abrangente do que o próprio mandamento em si. E quando você olha para esses mandamentos, que são, na verdade, princípios de Deus ali, que de forma didática Deus deu em formas de mandamentos ali pra gente, o que nós encontramos? O ser humano, ele vai olhar para essa lei, ele vai dizer assim, é impossível ser isso aí. Eu não consigo ser 100% do tempo, 100% dos meus pensamentos fiel a isso. Claro que, obviamente, ele pensa da perspectiva das suas próprias forças, né? É claro que Deus capacita o homem a viver em conformidade, em harmonia com essa lei. Mas quando Deus dá essa lei, mostra para o ser humano assim, filho, esse aqui é a expressão do meu caráter. Você percebeu quão distante você está? Você percebeu o que o pecado fez com você? Então aqui, querido amigo, quando Deus dá a lei, sabe por que ele dá a lei também? Ele dá a lei, ele entrega a lei ao povo para que lembrassem eles constantemente da necessidade da salvação. Da necessidade da graça constante. A graça de Deus não apenas me livra da condenação da lei, mas a graça de Deus me capacita a viver em conformidade com essa lei. Então, a lei dada a eles mostra a eles que eles sozinhos não podem alcançar o ideal de Deus, porque ele é muito elevado. É somente por meio da graça capacitadora de Deus. E a lei faz com que isso ressalte ainda mais aos nossos olhos. Pastor Adolfo, Pastor Paulo, eu vou lançar aqui de forma diferente uma pergunta para cada um. E aí o pastor Adolfo responde, o pastor Paulo responde. Pastor Adolfo, a pergunta para o senhor, depois o pastor Paulo, e aí eu vou liberar vocês para responderem. Nós sabemos que a palavra Torá significa lei ou instrução. O Pentateuco é chamado de Torá na Bíblia hebraica, não é? Na Tanakh. Na sua opinião, pastor, por que Deus deu tanta instrução ao povo de Israel? E pastor Paulo, você respondeu um pouco aí, mas se a lei não pode nos salvar, porque Deus a introduziu na aliança, você comentou um pouco, e qual a verdade nós enxergamos nessa natureza essencial da lei, como cristãos hoje em dia? Então, primeiro o pastor Adolfo, depois o pastor Paulo. Vamos lá. Bom, essas perguntas que você fez são perguntas essenciais e eu acho que estão no cerne, na essência do estudo dessa semana. Antes de entrar em alguns detalhes, eu queria lembrar ao nosso amigo, amiga que nos acompanha, que obedecer aos mandamentos de Deus não é um favor que nós fazemos a Deus. Às vezes nós até pensando, vou obedecer aos mandamentos de Deus, que chato. Não, nós não estamos fazendo um favor a Deus. Deus não precisa da nossa obediência. Nós é que precisamos ser obedientes para salvaguardar a nossa própria segurança enquanto seres humanos. Bom, mas pastor Júlio, você perguntou por que Deus deu tanta instrução. Eu fiquei pensando quando eu estudei a lição de terça-feira, por que tanta instrução, tanto detalhe? Esta pergunta leva a várias respostas, pastor Júlio e amigos, mas eu queria resumir em algumas ideias. Primeira, Deus deu os mandamentos ao seu povo porque a lei revela a vontade de Deus para a humanidade. A lei diz, eu gostaria que os cidadãos do meu reino vivessem desta forma. Meu propósito para a humanidade é este. Então ele apresenta a lei, que é uma manifestação do seu caráter. O próprio Jesus Cristo foi claro em Mateus capítulo 19, versículo 17. O que diz lá? Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Queremos ter uma vida diferenciada, uma vida de acordo com a vontade de Deus? Precisamos obedecer aos mandamentos. Então, essa obediência é desafiadora. Isso é possível por intermédio da atuação do Espírito Santo em nosso favor.
Um segundo ponto para considerar, pastor Júlio, diante dessa pergunta, é que Deus deu muitas instruções porque elas são a base do concerto divino. A gente sabe na Bíblia que Moisés escreveu os 10 mandamentos junto com outras diversas leis explanatórias, uma obra chamada Livro do Concerto, o Livro da Aliança, está lá em Êxodo 20. Mais tarde, ele identificou os mandamentos como tábuas do concerto, ali em Deuteronômio capítulo 9, versículo 9. Portanto, os mandamentos foram dados porque eles são a base da aliança, do pacto que Deus estabeleceu com o ser humano. Mas tem mais. Uma outra razão pela qual Deus deu tanta instrução aos mandamentos é porque eles funcionam como padrão de julgamento. Deus diz, é assim que vocês devem viver. E lá na frente, é isso, ou é a partir disso, que ele vai cobrar o nosso estilo de vida. O Salmo 119 diz que os mandamentos de Deus são justiça. Tudo aquilo que Deus descreve e prescreve é correto, é justo. Então, a lei estabelece o padrão de justiça que Deus gostaria de ver em seus filhos e filhas. Mas não é só isso, não. Por que Deus deu tanta instrução? Na pergunta de terça-feira. Sabe, a lei, amigo e amiga, a lei aponta o pecado. Nós somos seres pecadores, a nossa natureza é pecaminosa. Precisamos de um ponto de referência que nos avise em que situação estamos vivendo e qual é a natureza dos nossos atos. Amigos, sem as instruções de Deus, sem os 10 mandamentos, as pessoas não teriam condições, nós não teríamos condição de ver de que forma poderíamos ou deveríamos viver. Esse é um lado. Sem os mandamentos de Deus, nós não teríamos a mínima condição também de entender um pouco da santidade de Deus. Porque a partir daquilo que Deus nos ordena, é que nós podemos entender aquilo que Ele valoriza. Mas não é só isso, não. Deus nos deu instruções porque Ele utiliza os mandamentos ou suas instruções como agente de conversão. Não, a lei não salva ninguém. Mas a lei nos apresenta, nos aponta o caminho, e ao nos apontar o caminho, suscita, mediante o Espírito Santo, o desejo de caminharmos e de crescermos em maturidade e em desenvolvimento do nosso caráter. E, além disso, por incrível que pareça, isso pode parecer, pastor Júlio, pastor Paulo, isso pode parecer a algumas pessoas que olham para a lei como algo pesado, mas na Bíblia é interessante o que vou colocar agora. A lei foi dada para prover genuína liberdade. É verdade, a lei foi dada para prover genuína liberdade. Em João capítulo 8, versículo 34, o próprio Jesus, tem gente, pastor Júlio, conclamando Jesus, porque Jesus ama, Jesus é gracioso, Jesus como chave hermenêutica, essas questões que são complicadas. Mas sabe o que Jesus disse, pastor Júlio? João 8, 34, todo que comete pecado é escravo do pecado. Quer dizer, a lei nos aponta onde encontrar a genuína liberdade. Essa pessoa que, desobedecendo, se sente livre, na verdade, acabou de colocar seu nome na lista dos escravos, porque vira escravo e refém da sua própria desobediência. E, finalmente, um outro item, a lei ou os mandamentos foram dados porque eles restringem o mal. Lado negativo, né? Restrição. Lado positivo, eles trazem bênção. Pensemos no seguinte, aumento de crimes, aumento de violência, aumento de imoralidade na terra. Por que surgiu isso? Por que existem pecados de cunho de adultério? A desobediência é o 7º mandamento. Se todos nós fôssemos obedientes, como disse o pastor Paulo, aos princípios dos mandamentos, o 7º mandamento diz, seja puro. Se todos praticássemos a pureza, não haveria casamentos infelizes, namoros mal-sucedidos, noivados desfeitos por causa de traições. Então, violência, impureza, desprezo, um tendo medo do outro. Se todos obedecêssemos aos 10 mandamentos, a nossa vida, além de nos afastarmos do mal, as bênçãos viriam de maneira muito mais clara para cada um de nós. Por isso, Deus foi muito amoroso, foi muito sábio a nos dar mandamentos, porque Ele sabia que eles apontariam
para todos esses elementos que eu, de maneira resumida, acabei de colocar para vocês. Fantástico, né? Isso aí que nós estamos ouvindo aí. Obrigado, hein, pastor, pela essa contribuição. E depois, inclusive, eu acho que eu vou assistir de novo isso aqui, viu? A gente refletir mais isso aqui, gente. Queridos, uma coisa também que é importante, nós entendemos que dentro do grande conflito, o que está em jogo, inclusive, é o sistema de governo de Deus que está fundamentado na sua lei. Então, Satanás, ele é um ser que rebela-se contra o governo de Deus. E o que é rebelar-se contra o governo de Deus? O que seria isso? É sinônimo de rebelar-se contra a sua lei, que é a base que é o fundamento do seu governo. Portanto, quando nós olhamos dessa perspectiva, Deus apresentando a lei para nós, apresentando a Israel e por consequência a nós, Deus ele quer mostrar o seguinte: filho, você quer que eu seja o rei, o soberano sobre você? Então, esses aqui são os princípios que vão te manter livres, como bem disse aqui o pastor Adolfo. É assim que você vai ser livre. Fora disso, nós temos a própria experiência humana disso. A quebra de um mandamento resultou em nos tornarmos escravos de Satanás e do pecado. Então, a nossa própria experiência aponta para isso, né? Agora, queridos, uma questão que é bem interessante, o Júlio colocou aqui, sobre a natureza essencial da lei, da presença da lei no relacionamento da aliança, né? Queridos, na verdade, quando nós olhamos aqui, eu já até falei um pouquinho, vou falar um pouquinho mais, a lei, ela não é uma entidade independente do seu legislador, porque a lei nada mais é do que reflexo daquilo que Deus é. Então, elas são coisas inseparáveis. Quando você, por exemplo, olha o Salmo 119, o Salmo 119 é o maior salmo da Bíblia, um salmo fantástico, essa obra que é composta de 176 versículos. Na verdade, nós chamamos o alfabeto, na verdade não, na verdade quem diz isso, Spurgeon, Charles Spurgeon, um pregador, diz assim, é o alfabeto do amor divino. Porque todo o Salmo 119 foi construído com base nas 22 letras que compõem o alfabeto hebraico. E interessante que o compositor desse salmo, ele compôs, então, 8 estrofes de cada, começando com uma letra do alfabeto. 8 vezes 22, então você chega ao número de 176 versos. E qual foi o assunto que ele escolhe para compor essa maravilha, né? Esse hino, esse cântico? A lei de Deus, a palavra de Deus. E quando você olha para o Salmo 119, eu vou dar apenas alguns exemplos para você, como a lei, ela não funciona de forma independente do próprio Deus. Então, olha só que interessante. O Salmo 119, verso 1, por exemplo, diz o seguinte, ó: como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Perceba, a lei do Senhor. A lei nunca é apresentada sozinha no Salmo 119. Ela é sempre em conjunto com o próprio Deus. Exemplo, Salmo 119, verso 18. Abra os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Aí você tem o Salmo 119, verso 34. Dá-me entendimento para que eu guarde a tua lei e a obedeça de todo o coração. Então, veja, isso aqui é importante nós entendemos, que a lei é o reflexo do próprio Deus. Rejeitar a sua lei é rejeitar o próprio governo de Deus. Então, diz assim, filho, se você não quiser que eu seja o governante sobre a tua vida, então, infelizmente, como que nós teremos um relacionamento aqui? Porque o relacionamento saudável ele vai ser construído com base nessas diretrizes que são reflexos do meu caráter, e eu quero que você reflita. Um detalhe importante, quando nós fomos criados, a Bíblia diz que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. O que o pecado fez foi desfigurar esses princípios no nosso coração, e quando Deus dá essa lei para nós, ele está causando uma gênese em nós, causando uma mudança em nós, aonde nós vamos nos tornando cada vez mais semelhante a ele. E esses princípios, eles vão se tornando princípios que fazem parte do nosso estilo de vida, da nossa vida, e as pessoas vão olhar para você, não vão ver mais você, elas vão ver Deus em você. Você que nos assiste, você que nos acompanha, você percebe que é muito fraco o argumento de que Cristo aboliu a lei, de que a lei não deve mais ser guardada. Na verdade, e eu falo a você com todo respeito, você que nos assiste, o problema da grande maioria dos evangélicos não está com a lei em si, está com um mandamento.
Eles pegam um mandamento ali para dizer que ele não necessita mais ser seguido, mas se esquecem que a lei de Deus não é esse mandamento. Esse mandamento faz parte de toda a lei, do Decálogo e, de forma mais ampla, de todo o Antigo Testamento, do Pentateuco. Não se esqueça que para aqueles que dizem que Jesus, então, ele veio, estamos na nova dispensação, o Novo Testamento, não se esqueça que a Bíblia que Jesus tinha e lia era o Antigo Testamento. E é muito interessante como alguns teólogos, meus irmãos, minhas irmãs, por exemplo, eles querem anular, muitas vezes, a questão do sábado na lei, porque está no Antigo Testamento, mas não anulam o dízimo, que também está no Antigo Testamento. Ou seja, a incoerência, né? Seja como eu quero, né? Eu sou seletivo e eu decido o que é, o que não é. Pastor Adolfo, estamos encaminhando para o final, eu tenho mais uma pergunta para o senhor, mais um pastor Paulo, temos ainda alguns poucos minutos, mas veja, esse nosso estudo serve também de complemento, esperamos que quem nos assiste estude a lição em casa, dia a dia. Então não vou citar os textos, mas Gênesis 18, 19, 26, 4 e 5, Êxodo 19, 5, Levítico 26, 3. Talvez, se pudéssemos ler, por exemplo, apenas um deles, né? Eu vou ler aqui Levítico 26, 3. Diz assim: se andardes nos meus estatutos, guardardes os meus mandamentos e cumprirdes, então, verso 4, eu vos darei as vossas chuvas, e aí vem as promessas. O que esses versos têm em comum em relação à aliança? O que isso mostra para nós? Bom, essa é uma pergunta importante também, pastor Júlio, pastor Paulo, amigos. A palavra se demonstra o aspecto condicional da aliança. Isso remonta a algo que já iniciamos aqui no nosso diálogo. É necessário que aquele que entrou na aliança e aceitou a aliança viva em obediência. Se nós olharmos esses textos, se nós olharmos Deuteronômio 28, nós perceberemos que a disposição humana em concordar e em obedecer é muito importante. Então, a lição de quinta-feira, pastor Júlio e amigos, nos deixa claro que é o aspecto condicional da aliança. Agora, você pode dizer, quer dizer que se eu aceitar a aliança, eu sou forçado a obedecer? Não, ninguém é forçado a obedecer, porque ninguém é forçado a entrar em aliança com Deus. Agora, se nós quisermos ter vida eterna, uma nova vida em Cristo, isso significa que precisamos entrar em aliança com Ele, e entrar em aliança com Ele significa viver em obediência a Ele. Eu repito, Deus não ganha nada, pastor Júlio, pastor Paulo, amigos, Deus não ganha nada com a nossa obediência. Nós é que ganhamos quando obedecemos. Aliás, aí o amigo, a amiga que nos acompanha, pastor Júlio, está perguntando, mas ok, tudo bem, mas o que eu ganho em obedecer a Deus? O que você ganha? Aí a gente pode apresentar uma lista imensa. Deixa eu só mencionar algumas coisas. O que você ganha quando obedece? Salmo 119, 98. Você ganha iluminação e sabedoria. Quer coisa melhor do que isso? Segundo, sabe o que você ganha quando obedece? Paz. Salmo 119, versículo 165. Terceira bênção da obediência. Sabe o que você ganha quando obedece? Justiça. Deuteronômio 6, 25. Número 4. Sabe o que você ganha quando você obedece? Vida moral pura. Provérbios 7. 5. Sabe o que você ganha quando você obedece? Você ganha conhecimento da verdade. João 7,17. Gente, conhecer a verdade e a verdade nos libertar, isso é coisa extraordinária. E só que está reservado apenas para quem é obediente. 6. Sabe o que você ganha quando obedece? Proteção face a face diante da enfermidade. Definitivamente quando Jesus voltar. Mas agora ele já promete estar ao nosso lado e nos proteger nos momentos de desafio. Sabe qual é a outra bênção da obediência? Longevidade. Olha que interessante. Provérbios 3, 1. Vida longeva, vida mais longa. É normal que isso aconteça. Por quê? A pessoa obediente respeita as leis de saúde e outras leis e tem a tendência de viver mais do que outros. E sabe que outro aspecto fundamental, outro ganho fundamental da obediência é a certeza de que as orações
serão atendidas. Puxa vida, isso é forte. Sim, leia depois, 1 João, capítulo 3, versículo 22, ou Salmo 66, 18. Gente, se é condicionalidade. E essa condicionalidade, pastor Júlio, nos leva a uma vida de obediência, não como procura da salvação, mas como resultado da salvação oferecida para nós. Tremendo, pastor Adolfo. Pastor Paulo, por gentileza, complemente. É muito interessante que nós olhamos para as alianças, elas tinham ordens, elas tinham obrigações, todas elas, inclusive a aliança feita com Deus, feita de Deus para a comunidade, ali no Éden, aí você tem aquela ordem, não deve comer desse fruto, dessa árvore, sempre houve um mandamento, sempre houve uma condição, e a condição para que eles pudessem permanecer no jardim e pudessem desfrutar da imortalidade era a obediência. Então, só que eles deveriam obedecer a Deus como resposta a tudo aquilo que Deus fez por eles, não pela motivação legalista, não pela motivação meritória, eu vou fazer isso para obrigar a Deus a fazer aquilo para mim, ou porque eu quero receber algo de Deus, não nesse sentido, mas como resposta. Nós temos que entender o seguinte, gente, perceba que a obediência sempre será uma resposta à fé, sempre. Exemplos, quando Deus chega para Abraão, ele diz o seguinte, sai da tua terra e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão, para que ele pudesse obedecer, ele precisaria confiar. Se ele não confiasse, ele não iria obedecer. Portanto, a obediência de Abraão era decorrente da sua confiança. A confiança em Deus vem em primeiro lugar, a fé em Deus vem em primeiro lugar. Por consequência, vem a obediência. Por ter confiado, ele obedeceu. Portanto, a obediência é a resposta da fé genuína. Portanto, se você não quer obedecer, é porque talvez o teu problema não esteja na lei. O teu problema esteja confiar em Deus. Pastor Paulo, mediante isso que você colocou, eu tenho uma pergunta para você. Na verdade, duas em uma. Por que o amor é mais forte do que o medo para atrair pessoas a Deus? E por quê? Dentro daquela divisão que Deus fez através da boca de Jesus, que dividiu os 10 mandamentos em 2, assim como os 10 estão em 2 tábuas, onde Jesus disse, quando questionado, ame a Deus sobre todas as coisas, e depois, segundo, ame ao próximo como a ti mesmo. Por que então amar ao Senhor é o primeiro e maior dos mandamentos? E por que o amor, então, é mais forte do que o medo para atrair pessoas? Porque Deus poderia simplesmente ter descido aqui na terra e dito, olha, todos vocês vão me adorar a partir de hoje. Mas ele não fez assim. Por favor, explane para nós. Interessante que as pessoas, muitas pessoas questionam a seguinte situação. É assim, eu não escolhi nascer. E não escolhi nascer no mundo pecador. Deus, então, ele me traz à existência, e aí, então, eu não sou consultado para isso, e agora a pessoa se sente, nesse sentido, por não ter essas respostas ainda, a pessoa acha que ela foi criada para que Deus obtivesse algo dela. Que ela foi criada para ser uma adoradora de Deus, para que fosse uma serva de Deus, para que fosse uma serva do Criador. Apesar de tudo isso ter o seu lado verdadeiro, Deus não criou você, como bem disse o pastor no início, porque ele precisa algo de você, porque ele precisa da tua obediência. Deus criou você e a mim, porque quer compartilhar algo conosco. Entendeu? Deus, então, não nos criou para obter algo da gente. Deus nos criou para compartilhar algo conosco. E o que ele quer compartilhar conosco? Algo que é inerente a ele. A existência. A vida. É bom viver. É bom existir. Deus diz assim, filho, eu te trouxe a existência para que você pudesse desfrutar como é bom isso. Agora, você não vai ser condenado por se você não quiser existir. Se você não quiser viver eternamente. A condenação
querido amigo, querida amiga que está nos acompanhando, que a Bíblia tanto fala da condenação, das maldições, ela é decorrente de atos de impiedade que eu faço com o arbítrio que Deus me deu. Deus não deixará impune os pecados cometidos. Mas ninguém é castigado por, não, eu não escolhi nascer e agora Deus quer me castigar por não querer existir. Não, ninguém será castigado porque não quer existir eternamente como Deus. Mas, na verdade, o castigo é a consequência dos nossos erros e pelo fato de Deus ser um Deus justo e não deixar as coisas impunes. Agora, Deus, portanto, não quer que você o obedeça por medo. Se ele quisesse que a motivação do medo for, ou melhor, se ele quisesse que o medo fosse a motivação por detrás da obediência, então ele poderia ter destruído Satanás na frente dos anjos ali, ó, gente, aqui não funciona desse jeito, quem manda aqui sou eu quem manda esse negócio. É assim que vai funcionar. Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma coisa contra? Deus permite que Satanás fosse adiante com todas as suas ideias, exatamente para que os anjos não perdessem a sua real motivação por detrás da sua obediência. Amor. E agora, por que o amor é maior do que o medo? Porque o amor, amigos, o amor é diferente do medo em muitos aspectos. O amor, ele é voltado para fora, voltado para o outro e não voltado apenas para si. O medo é voltado para si, um sentimento de autoproteção, onde eu faço as coisas para me proteger por causa dos meus interesses, mas o amor, ele não é egocêntrico, o amor é altruísta. Então, o amor, ele é maior do que o medo, e essa é a verdadeira motivação por detrás, não apenas dos 10 mandamentos, mas de toda a Escritura. Deus não quer que você o adore por obrigação, Deus quer que o adore porque você quer, como um ato voluntário. Por favor, pastor Adolfo, fique à vontade. Essa pergunta, pastor Júlio, é muito interessante e obrigado, pastor Paulo, pela sua resposta. Eu fiquei pensando também, quando eu estudei a lição de sexta-feira, por que o amor é mais forte que o medo para atrair as pessoas. Eu pensei o seguinte, ó, o medo é circunstancial. O medo permanece enquanto há controle. Quando o controle desaparece, o medo vai junto. Então, o medo, ele é instável, ele depende de agentes exteriores. Por isso não é confiável. Já o amor é duradouro, porque ele depende de uma escolha baseada numa decisão pessoal. Daí que o amor é muito mais forte e consistente que o medo, porque não é circunstancial. Ele não depende de um agente externo que me motive a fazer isto ou aquilo. Não, depende de um coração transformado. Já o medo é a demonstração de que a motivação está incorreta e de que o coração não passou por transformação. E a segunda pergunta que você fez, pastor Júlio, por que amar o Senhor é o primeiro e maior mandamento? Olha, somente quando amamos a Deus primeiro é que temos uma perspectiva correta das coisas, da pessoa, das circunstâncias. Enquanto o nosso amor não estiver centralizado primeiro em Deus, e em outros aspectos, nosso foco estará errado, nossa leitura da realidade será incorreta. Somente em Deus é que nós aprendemos a ver com os olhos da fé, que são os olhos que melhor enxergam. Queridos pastor Adolfo, pastor Paulo, quantas outras coisas nós teríamos aqui para falar, mas eu queria dizer, para chegarmos ao final aqui, estamos encerrando. Para você que nos acompanhou até aqui, você percebeu que a lei de Deus, e quando eu falo a lei de Deus, por favor entenda, meu irmão, minha irmã, você que é de outra denominação, nós não estamos falando que a lei é o que nos conduz à salvação, pelo contrário. Nós reforçamos, cremos na salvação única e exclusivamente pela graça, através da fé, nos méritos de Cristo. Nós não acreditamos que guardar a lei vai nos levar à salvação. Você precisa entender que obedecer a lei não é legalismo. Legalismo é obedecer a lei esperando que isso te leve à salvação. Mas guardar a lei, obedecer a lei de Deus, e eu falo não só dos decálogos, dos 10 mandamentos, mas daquilo que Deus deixou no Antigo, no Novo Testamento, toda a Bíblia, é dever de todo homem, assim diz a palavra, obedecer a Deus é dever de todo homem. Portanto, o meu apelo a você é que você abra o seu coração para esse entendimento,
né? E o pastor Paulo, o pastor Adolfo aqui também colocaram. Eu queria agradecer muito a vocês, pastor Adolfo Soares, reitor do Seminário Adventista Latino-Americano de Teologia em toda a América do Sul, 8 locais aí que formam pastores e teólogos. Pastor Adolfo foi professor aqui no NASP Campus Engenheiro Coelho, foi coordenador acadêmico, não é? E depois recebeu esse chamado, essa incumbência para cuidar dos seminários em toda a América do Sul. Pastor Adolfo também, que é pedagogo, eu me lembrava o pastor Paulo aqui das listas, né, na sala de aula. O pastor Adolfo citava mais livros numa aula do que a gente conseguia ler em uma semana. Então, pastor, muito obrigado pela sua didática, pelo seu tempo. E, pastor Paulo, como não agradecer a você, né, meu amigo, eu posso chamá-lo de amigo, estudamos 4 anos juntos, eu ia à sua casa, você ia à minha casa, fizemos 3 meses o estágio de evangelismo na mesma casa, dormimos no mesmo quarto, ou seja, é um prazer ter você aqui também. Um abraço para a esposa Viviane, um abraço para a esposa Isabela, também para o pastor Adolfo, eu mando um abraço para a irmã Janete, muita saudade de vocês por aqui, também para Yasmin, para Isabela, as filhas. Que Deus abençoe o ministério de vocês a cada dia. Pastor Paulo no distrito, no ensino aos membros da igreja, porque todo pastor também é um mestre, ele ensina. E ao pastor Adolfo nessa responsabilidade de conduzir o seminário. Eu queria dar 1 minutinho para cada um de vocês, começando aqui pelo pastor Paulo, para vocês falarem, aqueles que nos assistem e nos escutam, para você fazer o seu fechamento a respeito desse tema. Pastor Paulo, por favor, e na sequência, pastor Adolfo. Eu quero agradecer mais uma vez aí o convite feito pelo Júlio, querido amigo, e o privilégio de poder estar junto aqui do pastor Adolfo. Realmente, as aulas que tivemos no Teológico foram inspiradoras. Eu espero ter honrado a Deus e também honrado aí os meus mestres que Deus colocou diante da gente, né? Na verdade, a nossa vida, ela é construída com base nas pessoas que passam pela nossa história. Então, nós somos aí um pouquinho de cada um, daquilo que as pessoas construíram, daquilo que compartilharam conosco, né? Então, a gente agradece muito. Eu quero encerrar a minha participação aqui, deixando aqui uma frase, diante de tudo aquilo que nós conversamos, mediante a lei, a graça, essa aparente contradição, esse paradoxo que muitos enxergam. Eu queria dizer para você que a graça, quando você aceita a graça que vem de Deus, você o reconhece como seu Salvador. Ao aceitar a lei que vem do Salvador, você reconhece Deus como soberano. Deus, ele quer ser o teu Salvador, mas ele também quer ser o soberano sobre a tua vida. A vida cristã não é uma vida de independência, é uma vida de liberdade, não de independência. A vida cristã é uma vida de liberdade e dependência do seu Criador. Que você seja muito bem-sucedido. Muito bem. Obrigado, pastor Paulo, pela companhia. Foi muito bom rever você depois de algum tempo. Obrigado, pastor Júlio, pelo convite. E a você, amigo e amiga que nos acompanha. Eu estou com um livro na mão chamado Nisto Cremos. Página 296 diz assim, falando da lei de Deus, crença 19 dos Adventistas. A salvação é inteiramente pela graça e não pelas obras. E seu fruto é a obediência aos mandamentos. Percebe? A salvação é inteiramente pela graça, não pelas obras. Quando obedecemos, estamos demonstrando que a salvação alcançou a nossa vida. Eu queria terminar, pastor Júlio, pastor Paulo, com um desafio aos nossos amigos que nos acompanham. Você sabia que nós encontramos os mandamentos no livro de Apocalipse? Tem gente que acha que não, no Novo Testamento os mandamentos desapareceram. Gente, olha, quer anotar? Leia e depois, se você puder comentar-nos quando o vídeo for apresentado, estiver assistindo o vídeo. Aqui, ó, Apocalipse 9, 20 e 21, tem mandamentos lá. Apocalipse 10, 5 e 6, tem mandamentos lá. Apocalipse 13, 6, tem mandamento lá. Apocalipse 14, 4 e 5, tem mandamento lá. Que Deus abençoe você e a mim, para que vivamos em obediência, resultado da salvação que transformou a nossa vida. Pois é, chegamos ao final.
Ah, acabou, né? Talvez você deve estar dizendo isso, realmente foi muito bom. Quero agradecer aqui ao pastor Adolfo, ao pastor Paulo também, Adolfo Soares, Paulo Ribeiro, que Deus abençoe o ministério de vocês. E a você que nos acompanha, eu espero que você tenha gostado. Não deixe de se inscrever, como eu disse já mais de uma vez. Aí acesse, nos acompanhe nas nossas redes sociais, YouTube, Instagram, Facebook, Twitter também. Mas mais do que isso, ative as notificações. Ative ali o sininho para que quando esse vídeo entrar no ar e os outros também você possa acompanhar. Nos siga nas redes sociais, mas copie esse link desse vídeo, desse estudo e mande aos quatro cantos da terra para os seus amigos através dos meios eletrônicos, tá bom? Que Deus abençoe você. Eu sou o pastor Júlio Ribeiro e para mim foi um privilégio estar contigo mais uma vez aqui em nome do Ministério da Escola Sabatina da Igreja do NASP Engenheiro Coelho e também da Escola Sabatina da Divisão Sul-Americana, que está em parceria conosco aqui, né? Adventistas Brasil é o canal que também compartilha este material. Que Deus abençoe você, que você tenha uma semana realmente cheia de graça, crendo que você faz parte desta aliança, essa graça que te alcançou, essa graça que te salvou e que agora te conclama a você de modo assim, muito agradecido a devolver a Deus aquilo que ele fez por você, seguindo também os mandamentos que ele deixou. Um grande abraço e nós nos vemos então na próxima semana. Até lá!